Gente, bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Eu vim aqui rapidamente gravar um vídeo que Deus falou comigo a respeito de uma palavra nessa manhã. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Desde já quero dizer que não sou pregadora, tá? Não tô aqui para ser mais uma para aparecer no seu status, tá? Mas tô aqui para dar um recado de Deus para você. E é melhor obedecer do que sacrificar, né? Tô sempre aqui na correria, desarrumada, trabalhando, mas eu preciso passar algo de Deus para você. Deus me falou comigo através de uma palavra que fica lá em 2 Reis, no capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 11, tá? Se depois vocês quiserem pegar a Bíblia para ler, fala a respeito de Ezequias. Tenho certeza que muitos já ouviram falar a respeito de Ezequias, né? Deus ele vai enviar o profeta Isaías para poder falar com Ezequias, que era para ele ordenar a casa dele, colocar a casa dele em ordem, que ele iria vir a morrer. O que acontece? Quando vai dizer que Ezequias ele adoece e diz que é uma doença de morte, ou seja, lá no céu já havia sido decretado, né, que por aqueles dias Ezequias iria morrer. O que acontece? Na Bíblia vai dizer que tem pecado que é para morte, tem pecado que é para vida, né? E ali, aquela doença dele foi doença de morte. Quando Deus falou para ele assim: "Ei, coloca a tua casa em ordem", Deus não estava querendo falar da casa dele física. Deus não estava querendo falar do emprego dele. Deus não estava querendo falar da família. Deus estava querendo falar do espiritual. Muitas vezes nós estamos tão bonitos por fora, postamos tantas fotos, vivemos tantos de status, mas por dentro estamos como sepulcro caiado, vazio, oco, não temos nada. Nem tudo que faz barulho quer dizer que está trazendo algo de bom para nossa vida. E Deus ali se preocupou dele arrumar a casa dele, porque como Deus decretou uma palavra de morte, Deus não queria que ele viesse a morrer sem antes consertar a casa dele. Por quê? Se a gente não consertar nossa casa, você perde a sua vida e você pode perder também a sua salvação. E ali Ezequias ele começa a falar para Deus lembrar de tudo que ele fez, de como ele andou perfeito na presença de Deus. E ali ele chorou muito. E Deus vai usar Isaías mais uma vez, né? E vai dizer que além de ter ouvido a oração, Deus tinha visto aquelas lágrimas dele. Escuta uma coisa que eu quero te dizer. Às vezes Deus permite você entrar numa situação para ver qual vai ser a tua atitude diante do cenário. Você pode de repente estar vivendo um cenário de morte, um cenário de tristeza, um cenário de desespero, um cenário de morte espiritual. Mas Deus quer que você conserte a sua casa. Às vezes a gente tem tempo para tantas coisas, mas a gente não tem tempo para olhar para dentro de nós e saber como é que você tá. E Deus ele se preocupa mais com o teu interior do que com o teu exterior, né? Às vezes nos arrumamos, colocamos um cabelo muito bonito, fazemos uma unha, colocamos uma roupa, postamos uma foto muito linda, usamos aquele filtro do Instagram maravilhoso. Mas Deus ele tá mais preocupado como que você vai, como que você tá. A palavra vai dizer que se você colocar a boca no pó, talvez haja esperança, né? Que há esperança para a árvore cortada. E muitas das vezes Deus permite você entrar dentro de uma situação para você orar. Só naquela situação de morte que Ezequias se virou para poder orar. E olha o que Deus fez. Além de Deus dar vida para ele, deu 15 anos de vida a ele, Deus ainda curou ele daquela enfermidade que ele estava. Entendeu? E ele vai perguntar para Isaías: como que eu vou ter certeza que eu vou estar completamente curado para poder entrar na casa de Deus? Porque Deus mandou ao terceiro dia ele entrar na casa de Deus. Ou seja, Deus não quer só que você conserte sua casa. Deus ele quer que você entre por dentro da casa dele para adorar e glorificar o nome dele, porque foi para isso que ele te fez. E ali, Isaías vai perguntar para ele: por algum acaso pode o sol, o relógio retroceder 10 horas antes ou 10 horas depois? E Deus ainda voltou o horário no relógio por causa de Ezequias. Tem noção do que uma oração e as lágrimas de Ezequias puderam provocar em Deus? Muitas das vezes a gente não tem mais uma vida de oração, a gente não tira um tempo para poder meditar na palavra, para ouvir o que Deus tem para falar. Tô falando isso para você que serve a Deus, que crê nele, que fala com ele, que às vezes está vivendo essa situação difícil que a gente está enfrentando na pandemia. E
Deixou o desespero tomar conta de você. Tá preocupado com as contas, tá preocupado com o que vai vestir, com o que vai comer. E ele vai falar: por que a gente se preocupa com essas coisas se ele fala que ele veste a ave que hoje existe e amanhã já não existe mais? Ele fala pra gente viver um dia de cada vez, que basta um dia pra cada mal. O que eu já vi de testemunho de pessoas dizendo que Deus abriu porta no meio dessa pandemia, dizendo que conseguiu conquistar coisas no meio dessa pandemia. Eu quero te dizer uma coisa: para Deus não existe crise. Nós, no mundo físico, nós temos crises, nós temos provações porque a gente vive num mundo mal. Mas nada que uma oração, nada que a mão de Deus não possa fazer, que a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão agravados para que não possa te ouvir. Então que você medite nessa palavra, se sentir do seu coração, encaminhe essa mensagem para alguém. Mas que você hoje venha olhar para a tua vida espiritual e perguntar: como é que está a tua casa? Como que está a tua casa? Será que é necessário você passar, Deus te colocar num cenário de morte? Seja financeira, seja sentimental, seja familiar, para que você venha despertar e voltar a ter uma vida de oração e voltar a olhar para as coisas de Deus? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu final de semana e que você receba essa palavra na tábua do teu coração. Fiquem com Deus.